Globo, a gente se vê por aqui. Hoje, Angel. Telemar, a maior empresa de telecomunicações do país, diminuindo as distâncias desse Brasil. Telemar oferece Jornal Nacional. O governo diz que os apagões são inevitáveis. E que quanto mais cedo começarem, melhor. A oposição tenta criar a CPI da corrupção só com senadores. E o presidente Fernando Henrique ataca os políticos irresponsáveis. O assassino de mais de 160 americanos tem a execução adiada. O Jornal Nacional apresenta a investigação de uma fraude muito falada e pouco vista. O golpe contra as seguradoras e a prisão em flagrante dos golpistas. Gustavo Kirten vence 2 jogos num dia só e passa para a semifinal do torneio de tênis de Roma. E Rubens Barrichello diz que ninguém é melhor do que ele para correr com Schumacher na Ferrari. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. O governo anunciou hoje que os cortes de energia são inevitáveis e vão afetar a economia do Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, e o ministro das Minas e Energia, José Jorge, serão o presidente e o vice da força-tarefa que vai elaborar o programa de racionamento de energia. Não há nenhuma chance de não haver cortes. Quanto antes começar, menor tem que ser o corte no período seguinte. Mas ele garantiu que setores essenciais, como saúde e segurança, não sofrerão com os cortes. Não vai haver prejuízo aos setores essenciais. O grupo tem 3 objetivos: propor e gerenciar um programa emergencial de racionamento, propor e gerenciar programas para evitar novas crises energéticas e avaliar as consequências na economia e propor soluções. Não há dúvida que se a questão for séria como está se apresentando, haverá impactos importantes que serão avaliados e o governo vai ver que medidas poderão ser adotadas para atenuar esses impactos. O ministro disse que nem o presidente da República sabia que o quadro era tão grave. Em nenhum momento, a ele ou a nós, foi mencionado as hipóteses que nós estamos vendo sendo discutidas hoje. Foram meses de chuvas muito ruins, são meses que são os piores em 70 anos. O ministro das Minas e Energia, José Jorge, disse que o investimento em usinas termoelétricas, que poderiam ter evitado a crise, foi prejudicado por causa da flutuação do dólar. O investidor, ele prepara todo o seu investimento praticamente em dólar. Ele obtém, às vezes, financiamento no exterior em dólar. Então, quando ele chega no Brasil, em que ele vai ter a receita em real, eles muitas vezes não conseguem aprovar o financiamento por conta dessa definição. Mesmo assim, o ministro diz que até o inverno do ano que vem, 49 usinas termoelétricas estarão sendo construídas ou já em operação. A força-tarefa que vai criar o plano de racionamento tem 13 integrantes entre ministros e especialistas em energia e começa a trabalhar na próxima segunda-feira em Brasília, na presença do presidente Fernando Henrique Cardoso. O cidadão comum tem ainda outra preocupação. Como vão reagir as grandes cidades quando ficarem às escuras? Grandes problemas podem se esconder nas escadas dos edifícios. 187 degraus separam Dona Maria Aparecida da rua. A senhora se sente com forças para enfrentar essa escada? Não sinto. Lógico, muita coisa. Eu estou falando, parece uma coisa interminável. Apenas alguns minutos no escuro, num grande shopping, e a constatação. Fica difícil, espanta assim os clientes, né? Usuários quebrando a cabeça para conviver com o que vem aí e as distribuidoras de energia para definir como serão feitos os apagões. A Eletropaulo, que fornece energia para a maior cidade do país, só sabe de uma coisa: não há como poupar serviços essenciais. Nós desligamos uma parte de um circuito, toda aquela região fica desligada. Isso significa deixar no escuro os hospitais. E tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, só os grandes hospitais têm gerador próprio. E como se cuida da segurança no escuro? Apenas 2 túneis do Rio de Janeiro estão preparados para o apagão. Em São Paulo, a principal tarefa da polícia vai ser manter a cidade funcionando quando os faróis de áreas inteiras forem desligados. Na memória dos paulistanos, ainda está a noite de 12 de março de 99, quando 530 mil lâmpadas da cidade se apagaram. Os ônibus elétricos não funcionaram e São Paulo, contrariando a lenda, parou. Agora o metrô tem tecnologia e equipamentos para escapar do racionamento. Os trens urbanos, não.
Acontece que se a energia for desligada em qualquer trecho, toda a linha para. E o máximo que a companhia de trens pode fazer é recorrer à velha locomotiva a diesel para rebocar a composição até a estação mais próxima. Mas as locomotivas não dão conta de transportar as 900 mil pessoas que usam o trem todos os dias. No Rio, onde 300 mil dependem do trem, as linhas só param se o blackout for total. Há 20 dias do início do racionamento, muitas perguntas ainda estão sem resposta. Mesmo quem vai operacionalizar os apagões está no escuro. O desligamento das luzes que você viu nesta reportagem foi autorizado pela direção do shopping center. Para economizar energia, o consumidor precisa saber quais aparelhos pesam mais na conta de luz. Nós fomos ouvir o que dizem os especialistas. A luminária foi retirada da varanda. Não há mais lâmpadas em parte da sala e no corredor. No banheiro, adeus chuveiro elétrico. O aposentado Écio Furquim, 61 anos, se preparou para enfrentar a crise de energia e já conseguiu reduzir o consumo e a conta. Em dinheiro, eu estou reduzindo a média de 40 a 50 reais. Por mês? Por mês. No Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Pernambuco, professores e estudantes conseguiram mapear os maiores gastadores de energia. O chuveiro ligado consome o correspondente a 60 lâmpadas comuns. A máquina de lavar gasta a mesma energia que 8 TVs. Um secador de cabelos vale por 30 liquidificadores. Um ferro elétrico consome o mesmo que 5 geladeiras. Os especialistas identificaram o grande vilão do consumo de energia nos escritórios. Os aparelhos de ar-condicionado são responsáveis por até 70% do valor da conta de luz. Um único aparelho ligado gasta o equivalente ao consumo de 10 ventiladores. A receita é reduzir o tempo de uso e vedar bem portas e janelas. As luminárias com espelho clareiam até 30% mais. O computador pode ser uma fonte de desperdício, especialmente o monitor de vídeo. O monitor do computador, ele é responsável por 80% do consumo total da máquina, tá? Então ele deve ligar na tomada mesmo, do estabilizador. Por que estamos nessa dependência de São Pedro? Porque na ditadura e com a mania de Brasil grande, só se construíram aqui represas gigantescas. E por que o governo não se tocou para o perigo? Porque com o Estado quebrado, só se preocupou com cortes de despesas e também porque o ajuste fiscal exigido pelo FMI não foi contestado por incompetência e excesso de obediência aos gringos. E por que não se fizeram as termoelétricas que a iniciativa privada queria construir? Porque o governo sentou em cima das propostas e levou mais de um ano para garantir aos empresários alguma estabilidade no preço do gás da Bolívia. E porque só agora os ministros descobriram em pânico a gravidade da crise. Bem, aí foi a velha política do quebra-galho. Tudo bem, vai quebrando o galho aí. Por isso, agora, estamos diante da crise do "e cacete". "E cacete, não tem mais energia". É isso aí. Pelo jeito, não teremos mais luz no fim do túnel. O racionamento de energia no Brasil e a crise argentina fizeram a cotação do dólar subir a R$ 2,283 e o índice Bovespa cair 3,3%. Quedas também em Nova York, Dow Jones 0,8%, Nasdaq 1%. O índice de preços ao consumidor amplo de abril ficou em 0,58%. Foi o maior do ano. Em março, o índice tinha ficado em 0,38%. A alta foi puxada pelos alimentos. O IPCA serve de meta de inflação para o governo. Em instantes, tudo o que você já ouviu falar, mas nunca viu sobre golpes contra seguradoras. Nossos repórteres acompanham a investigação até a prisão dos fraudadores. Que muitos brasileiros já ouviram falar, mas nunca viram como funciona. O Jornal Nacional mostra passo a passo a trama de uma quadrilha que forjava acidentes de trânsito para receber o dinheiro das seguradoras e como eles foram presos em flagrante. Um carro valendo R$110 mil é uma das provas da ação de uma quadrilha que aplica golpes em seguradoras. Nem sempre um choque entre dois carros é um acidente de trânsito. Tudo pode ter sido combinado: data, hora e local. Foi neste cruzamento na zona oeste do Rio de Janeiro, às 2 horas da manhã do dia 17 de abril deste ano.
Uma mulher se dizendo perseguida por um outro carro invadiu o sinal vermelho e bateu em cheio na lateral de uma Mercedes-Benz. A polícia foi chamada e registrou o caso como mais um acidente de trânsito. Ligações em que os fraudadores tramavam o golpe foram gravadas pela polícia. O combinado era que essa picape, dirigida pela mulher de Edielson, um integrante da quadrilha, bateria na Mercedes-Benz. Edielson e um corretor de seguros, também envolvido, discutem detalhes da pólice para que nada dê errado. Ela é obrigada a estar dirigindo? Não. Porque, mas o perfil que faz, não bota outro condutor não, só bota ela. Ah, tudo bem, na hora lá vai ver, vai explicar só porque que o cara estava dirigindo. Na noite do golpe, a quadrilha sai com os carros à procura de um lugar deserto para provocar o acidente. Nós fomos para a região da Carapaguá. No mesmo lugar que teve aquele para outra? Isso, ela é menor ali. Por telefone, combinam como será o acidente. Tipo aqui um avançou o sinal. Pode ser também. Entendeu? Faz de conta, num cruzamento desse. O que você acha? Pode ser, pô. Eles desistem, rodam pela cidade e finalmente encontram um lugar sem testemunhas por perto. Olha essa piscinazinha boa aqui, ó. No dia seguinte da batida, 2 homens da quadrilha, que a polícia ainda não identificou, conversam sobre o resultado da fraude. Você vai botar um esticador ou vai bater aqui no arranjo? Só bater lá na cama de arranjo, não. Não sei, né? Vou bater um pouco mais da Mercedes com o arranjo. Vai ser amassar mais arranjo, eu não sei. Edielson liga para avisar a seguradora do falso acidente. 4 horas, Valéria, boa tarde. Boa tarde, Valéria. Veja bem, ontem a minha esposa sofreu um acidente. Certo. Um carro que é segurado aí da companhia. Hoje, Denise, que estava na picape, e Luiz Gastão de Almeida, o homem que dirigiu a Mercedes, foram à seguradora. Ela se declarou culpada pelo acidente e ele recebeu R$80 mil e o direito de ficar com seu carro. Na saída, os 2 foram presos em flagrante. Não, fica aqui, eu sou delegado de polícia. Segundo a polícia, esta quadrilha já cometeu 27 fraudes contra seguradoras. Eles compram carros batidos, consertam com peças roubadas, emplacam em outros estados e fazem o seguro. No fim da tarde, os policiais foram até as 2 oficinas onde estavam os carros envolvidos. Segundo a polícia, um acidente com marca registrada. Eles batem no meio do carro. No meio do carro, eles sabem que vai pegar um monobloco, vai pegar uma coluna e o conserto vai sair muito caro. Então, esse conserto vai dar perda total. Então, eles utilizam esse tipo de batida. Um golpe que tem até policiais envolvidos. Os policiais forjavam boletins de acidente de trânsito. Havia policiais contactados pela quadrilha. No início da noite, foi para a cadeia o homem acusado de ser o mentor intelectual da quadrilha. Ele é um advogado, Eduardo Barcelos, de 72 anos de idade. De acordo com as seguradoras, 30% dos pagamentos feitos em todo o Brasil são resultado de fraude. Segundo as seguradoras, no ano passado, o prejuízo com os golpes chegou a R$4 bilhões. O trabalho de aposentados em cargos de confiança gera nova divergência no Supremo Tribunal Federal. O presidente eleito, que assume no fim do mês, defende o afastamento destes funcionários para reduzir a folha de pagamento. O atual presidente do Supremo, que defende a permanência dos aposentados, diz que a economia não seria grande. Enquanto o presidente eleito, o ministro Marco Aurélio Mello, considera que o serviço público está gastando R$299 mil com os 20 funcionários entre aposentadorias e gratificações, o atual presidente, ministro Carlos Veloso, divulgou nota argumentando que o Supremo só gasta a mais R$ 122.100,70, considerando apenas as gratificações. A nota também afirma que se os cargos fossem ocupados por funcionários da ativa, a economia seria de 15 mil por mês. E aí, as divergências continuam. Cálculos feitos por funcionários do Supremo demonstram que os aposentados recebem, em gratificações, R$ 127.849,38 e que os funcionários da ativa receberiam gratificações de R$ 47.417,56.
A economia, portanto, seria de R$ 80.431,82 por mês. Se o presidente eleito tivesse esperado a posse para surpreender os aposentados, haveria mágoas, mas não o confronto que hoje divide os ministros. Na Presidência da República há muitos aposentados, na Câmara, no Senado, e também aqui, não há muitos, não, há alguns, e estão aqui, porque é uma mão de obra altamente qualificada. Eu creio que o meu critério é o melhor critério de trabalhar com o pessoal que está na ativa e não com os aposentados que acabam percebendo em dobro. Em instantes, adiada a execução do americano que matou mais de 160 pessoas. E o sumiço do homem que disse ter sido usado na lavagem de dinheiro do juiz Nicolau. Alemão vai ficar bom. Dos milagres. Foi adiada para 11 de junho a execução de Timothy McVeigh, o autor do atentado de Oklahoma, nos Estados Unidos. A decisão foi tomada depois da descoberta de que a Polícia Federal americana reteve provas do processo. Lamento ter que tomar essa decisão, disse o secretário de Justiça John Ashcroft. A causa do adiamento: 3.000 páginas de documentos da investigação sobre o atentado que o FBI não mostrou para a defesa. O advogado de McVeigh diz que não sabe o que os documentos contêm. McVeigh foi condenado pelo maior ato terrorista da história dos Estados Unidos: a morte de 168 pessoas na explosão de um edifício em Oklahoma. 19 eram crianças. O presidente Bush concordou com o adiamento, mas lembrou que McVeigh admitiu a culpa. Sobreviventes e familiares das vítimas estão revoltados. Por que esperaram 6 anos para apresentar essas provas? Pergunta o pai de Karen Shepard. O secretário americano de Justiça afirma que os documentos não vão alterar o resultado do julgamento. Mas ninguém sabe ainda o que há neles. E o adiamento reacendeu a suspeita de que o atentado teria sido uma conspiração de extrema-direita e que Timothy McVeigh estaria protegendo os cúmplices ao assumir toda a culpa. Ele teve a ajuda de umas 12 pessoas, talvez mais, diz Stephen Jones, o primeiro advogado de McVeigh. Ele acha que o governo americano foi precipitado ao abandonar a busca de um segundo suspeito, mostrado neste retrato falado. Durante o julgamento, a acusação também citou others unknown, que em inglês indica a existência de cúmplices que não foram presos. A liberação dos novos documentos pode mudar também o caso de Terry Nichols, condenado à prisão perpétua por ter ajudado McVeigh no atentado. Um tribunal da Holanda declarou hoje 7 pessoas culpadas de envolvimento na morte de 58 chineses que tentavam entrar ilegalmente na Grã-Bretanha no ano passado. Os réus foram condenados a apenas de até 9 anos de prisão por contrabando de seres humanos e cumplicidade em homicídio culposo, isto é, sem intenção de matar. Os imigrantes morreram asfixiados num contêiner de caminhão em Dover, na Inglaterra. O homem acusado de participar do esquema de lavagem do dinheiro desviado do TRT de São Paulo está envolvido em mais um golpe. Em nome dele, há uma dívida de 7 milhões de reais. Antônio Melo de Araújo não aparece em casa há 3 dias, desde que prestou depoimento à Polícia Federal. Antônio foi o titular da conta bancária por onde passaram mais de 2 milhões de dólares da verba desviada do TRT. No depoimento, ele disse que abriu a conta a pedido de um dos diretores do Banco Garavelo, chamado Nivaldo ou Rivaldo. Em pouco mais de 2 páginas, Antônio citou a palavra diretor 8 vezes. Nem diretor, nem gerente, nem funcionário. Nos 6 anos em que o Banco Garavelo funcionou em um dos andares desse prédio, não existiu nenhum Nivaldo, Rivaldo ou alguma pessoa com nome parecido. Na época em que os depósitos milionários foram feitos na conta de Antônio Melo de Araújo, o Banco Garavelo só tinha 35 funcionários. A conta bancária de Antônio também foi usada em outro golpe. Em nome dele, alguém arrancou 7 milhões de reais dos cofres do Garavelo às vésperas da falência do banco. Um empréstimo que nunca foi pago. Por isso, Antônio está sendo processado. E mesmo assim, ele insiste em não se lembrar do verdadeiro dono da conta. Falta de memória de vez em quando acontece, mas eu acho que não. Eu acho que ele tem memória demais aqui. E é por isso que ele não quis dizer. O que é que tem por trás, na opinião do senhor? Na minha opinião, tem alguma pessoa de nome bastante conhecido
e que ele não quer mencionar. A Procuradoria da República vai intimar Antônio Melo de Araújo a prestar novo depoimento na semana que vem. Daqui a pouco, o presidente chama oposicionistas de irresponsáveis. E a Justiça confirma a condenação por racismo de um dos maiores mitos da história do cinema. Rio de Janeiro, alegria, diversão, futebol, verão. Tem sol, tem mar, paisagens lindas e uma gente maravilhosa. E só o Rio de Janeiro tem as ofertas do Guanabara. Alcatro contra filé, quilo R$ 4,69. Linguiça toscana Wilson, quilo R$ 1,99. Cerveja Brahma lata, 55 centavos. Refrigerante Convenção, 2 litros, 79 centavos. Guanabara, tudo por você. Nossa, que corpo humano! Eu não acredito que ela é assim. É, o abdômen dela é assim. Olha o aparelho respiratório, o estômago, o baço. Não, baço? Ela não pode ser isso. Baço. Junte 60 selos e leve grátis o novo Atlas do Corpo Humano do Extra. Uma obra completa e ricamente ilustrada para sua família conhecer e entender como funciona o corpo humano. Comece já a sua coleção. Moça, escreve uma coisinha aqui no coração pro meu amigo. Pedimos sua atenção para um comunicado inédito. Primeira mega venda Fiat Rio São Paulo das concessionárias Projeto. O maior feirão do Brasil com mais de 2.000 ofertas. Veículos 0 km a preço de fábrica e seminovos sem concorrência. Somente neste sábado e domingo das 9 às 20 horas. Rua Jeremário Dantas 211, Rua Bambina 43, Rua Barão de Ipanema 29. Informações 3392-5858. Venha até Projeto e faça um mega negócio. Aqui na Sabina, eu encontrei presente para todas as mães que fazem parte da minha vida. Tem roupas de qualidade e com preços fantásticos. Este vai ficar ótimo na minha mãe Severina, este na querida vovó Helena e este na Alda, a nossa super babá. Sabina Modas. E eu ainda posso pagar em 3 vezes sem juros, no cheque ou no cartão. Dessa moda eu gosto. Sabina. Dia das Mães é na Sabina, a moda que é presente. Neste sábado, em Supercine, tem Jean-Claude Van Damme em dose dupla, mais arrasador do que nunca. Vocês querem um pouco de ação? Vamos lá. 2 irmãos gêmeos, separados quando ainda eram bebês, se reencontrando 25 anos depois para vingar a morte de seus pais. Duplo impacto, neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Duas crianças e uma mulher morreram hoje no desabamento do teto do galpão de uma escola de São José de Mipibu, a 40 quilômetros de Natal. Na hora do acidente era feito o recadastramento do programa Bolsa Escola. 17 pessoas ficaram feridas. Horas depois do arquivamento da CPI mista da corrupção no Congresso, os partidos de oposição começaram a se mobilizar para tentar abrir uma investigação só com senadores. Só a oposição apareceu hoje no Congresso, decidida a usar as regras do Senado para reagir ao arquivamento da CPI da corrupção. Nós vamos disputar aqui no Senado. Não aceitamos o arquivamento, então vamos fazer agora um debate regimental e de interpretação de texto constitucional. Faltavam 7 minutos para meia-noite de ontem, quando os líderes governistas entregaram as cartas de 20 deputados autorizando a retirada de assinaturas. 4 do PMDB, 4 do PL, 2 do PSL, 1 do PSDB, 1 do PPB, 1 do PTB, 1 do PST e 5 do PFL, todas de deputados ligados ao senador Antônio Carlos Magalhães, e 1 do PSB, partido de oposição. O partido decidiu expulsar o deputado, mas ele se antecipou e pediu o desligamento do PSB. Na semana que vem, a oposição vai recolher de novo assinaturas de senadores para tentar uma CPI só no Senado. A oposição reconhece que só chegaria ao número mínimo de 27 senadores apoiando a CPI se conseguisse outra vez as assinaturas do presidente do Senado, o senador Jader Barbalho, e do senador Antônio Carlos Magalhães. Ou nós vamos conseguir a instalação da CPI no Senado, ou vai ficar muito bem claro todo o acordão que foi feito para abafar tanto a CPI quanto o caso do painel. A acusação de que teria havido acordo foi rebatida pelos senadores governistas já na madrugada, depois que foi garantido o arquivamento da CPI. Não existe nenhum acordo. O que está
em questão é a questão do país, ao desenvolvimento, e foi dentro dessa postura que a base do governo trabalhou, levando em conta a questão do país. Não há nenhum acordo, nem existirá nenhum acordo no Senado. Em São Paulo, o presidente Fernando Henrique fez críticas à oposição durante a inauguração de uma fábrica. Não vou fugir a nenhum outro desafio, nem os elétricos, nem a daqueles que transformam retoricamente a ética numa palavra política. Ética, para mim, é uma forma de conduta e foi de toda a minha vida, vai continuar sendo, e não vai se desfazer no palanque eleitoral, formado por irresponsáveis que utilizam qualquer dificuldade para enganar o povo e fazer de conta que estão apurando o que já foi apurado, ou que há muito mais a apurar e aqui a gente encobrindo o que se deve apurar. Não será por aí. No começo da noite, o presidente Fernando Henrique consultou um otorrino-laringologista em São Paulo. Segundo o médico Oswaldo Laércio Cruz, foi um exame rotineiro. O governo do Rio Grande do Sul voltou atrás e decidiu liberar o abate de 55 animais em Santana do Livramento e Alegrete, onde foram descobertos focos de febre aftosa. A decisão foi tomada depois que a União Europeia proibiu a importação de carne gaúcha por causa da doença. Nova onda de frio atinge o sul, sudeste e o centro-oeste do Brasil. Uma frente fria avança pelo Rio de Janeiro e forma nuvens sobre o sudeste e o centro-oeste do país. O sábado fica chuvoso em toda essa faixa escura que vai do Espírito Santo ao Amazonas e também no extremo sul do país. Nas outras áreas, o sol aparece. O calor provoca chuva no fim do dia nesta outra faixa que vai de Goiás ao Nordeste. Mínima de 11 graus em Porto Alegre e máxima de 32 em Teresina. Uma terra nunca vista pelos brasileiros. No Globo Repórter de hoje, as primeiras imagens de uma serra que fica no coração da maior floresta do mundo. Acima da linha do Equador, a Serra do Aracá e suas montanhas cobertas de verde. A viagem de hidroavião sobre os rios amazônicos. O helicóptero atravessa a barreira de nuvens e leva nossos repórteres até o alto da Serra Desconhecida. A aventura entre pedras e piscinas para chegar ao topo da grande cachoeira. Será a maior de todo o Brasil? No coração da mata, a jornada dos piaçabeiros. Homens que carregam 60 quilos de fibra nas costas. E o espetáculo dos peixes ornamentais. Hoje, no Globo Repórter. A justiça francesa manteve hoje a condenação por racismo da atriz Brigitte Bardot. A famosa defensora dos animais perdeu o recurso contra a sentença do ano passado. A atriz terá de pagar o equivalente a R$9 mil. Num artigo de um livro, Brigitte se queixou do que considerava uma invasão estrangeira da França, principalmente por muçulmanos. Foi a segunda condenação da atriz por causa do mesmo artigo. Na mesma semana em que a Câmara dos Deputados determinou a suspensão do pagamento da dívida dos Estados Unidos com a ONU, o presidente americano George Bush anunciou hoje a liberação de 200 milhões de dólares para um fundo global de combate à AIDS. Os recursos serão usados principalmente na África, em pesquisas, tratamento de portadores do HIV e ajuda às famílias de pacientes. Veja a seguir, o lugar de Rubens Barrichello na Ferrari já é assunto nos boxes da Fórmula 1. Guga derruba 2 adversários no mesmo dia para chegar à semifinal em Roma. Eu tô aqui no Top Shopping para comprar um presente da minha mãe. Minha mãe é top, super mãe, amiga, linda, maravilhosa. Olha ali a minha mãe. Mãe é sempre top. E o Top Shopping é como a Luísa, cheio de charme e elegância. Eu não falei que a minha mãe é top? Ficou mais que perfeita na graça imperfeita da gravidez. Passou da ciência para a experiência de ter um filho. Foi tendo certeza na incerteza de criá-lo. E como presente, ganhou um fã. Ela é linda. 13 de maio, Dia das Mães. Globo, a gente se vê por aqui. Leia amanhã no Globo. O governo se prepara para divulgar os detalhes sobre o racionamento de energia.
No guia de compras, as sugestões de presentes de inverno para as mães. O dia seguinte no governo e na oposição, a batalha que impediu a criação da CPI da corrupção. A festa no edifício Chopin, que acabou em confusão com PMs e guardas municipais. E neste domingo, aprenda tudo sobre acentuação com o 9º fascículo de Ao Pé da Letra do professor Pasquale. Amanhã, no Globo. Mãe, o que você quer ganhar de Dia das Mães? Ah, filho, eu não quero que você gaste dinheiro. Ah, então eu nem preciso dar nada. Também não é assim, né? No Carrefour dá pra você comprar alguma coisa. Olha aqui, ó. TV Philips 29 polegadas estéreo por R$ 799 à vista ou R$ 72,37 mensais. TV Philips 20 polegadas por R$ 389 à vista ou R$ 35,24 mensais. Carrefour, sempre o menor preço. Fórmula 1 2001, oferecimento Banco Real, o banco da sua vida. Ipiranga, exija combustível com o nosso selo de qualidade. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Skol, a cerveja que desce redondo. E Nokia, o mundo todo só fala nele. O brasileiro Gustavo Kuerten venceu 2 jogos hoje e se classificou para as semifinais do Aberto de Tênis de Roma. A primeira partida durou menos de 1 hora e Guga não deu a menor chance para Franco Schillaci. O argentino se irritou depois de perder esta disputa, 2-0. À tarde, pelas quartas de final, o adversário foi o espanhol Alex Corretja. Mais uma vez, Guga dominou o jogo e levantou o público em lances de grande talento. Corretja ainda tentou reagir, mas também perdeu a paciência. Guga venceu por 2-0 num erro do rival. Amanhã, pelas semifinais, Gustavo Kuerten vai enfrentar o sueco Andreas Vince Guerra. A seleção masculina de vôlei venceu na estreia pela Liga Mundial. O primeiro jogo do técnico Bernardinho no time masculino foi fora de casa contra a Holanda. Marcelo Negrão rompeu o tendão patelar e vai ficar 8 meses sem jogar. É a mesma lesão de Ronaldinho. As defesas de Sérgio e as cortadas de André Nascimento foram os destaques na vitória do Brasil por 3-2. As duas seleções voltam a jogar no domingo. A temporada de Fórmula 1 já está entrando na fase de especulações sobre mudanças nas equipes. Um dos lugares mais cobiçados é o de Rubens Barrichello, na Ferrari. Hoje, o brasileiro ficou em terceiro no treino para o Grande Prêmio da Áustria. Fofocas e especulações estão entre os passatempos favoritos no mundo da Fórmula 1. Bastou bater no carro de Ralf Schumacher durante o GP do Brasil e abandonar a última corrida na Espanha por problemas mecânicos para Rubens Barrichello virar alvo das insinuações. Os rumores apontam até eventuais substitutos do brasileiro na Ferrari ano que vem. Fala-se no colombiano Montoya, no inglês Jenson Button e nos 2 pilotos da Sauber, Kimi Raikkonen e Nick Heidfeld. Mas o francês Jean Todt, diretor esportivo da equipe, já se manifestou a favor da permanência de Rubinho. Minha opinião é que, sem falsa modéstia, não tem ninguém para colocar no momento na Ferrari que seja melhor. Foi ao lado de Rubens Barrichello que Michael Schumacher deu o título mundial de pilotos à equipe Ferrari. Antes disso, o alemão havia tentado 4 anos consecutivos na companhia de Ed Irvine, sem sucesso. Rubens Barrichello é também, segundo as estatísticas, o companheiro de equipe mais rápido que Schumacher já teve na Fórmula 1. No treino, Rubinho terminou em terceiro lugar e Schumacher em quinto. Mika Häkkinen foi o segundo e David Coulthard, seu companheiro na McLaren, acabou o dia como o mais rápido de todos. O brasileiro Henrique Bernoldi foi o 16º hoje, Luciano Burti o 17º e Tarso Marques o 19º. O treino de amanhã, que decide as posições de largada, a Globo mostra ao vivo a partir das 8 da manhã. Uma boa noite para você. Boa noite para você. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Porto dos Milagres.